Pessoal, é o seguinte, resolvi gravar esse vídeo agora porque eu ainda estou impactado pelo jogo Fluminense e Vasco. Foi 1-1. Você viu o jogo, você sabe como é que foi. Se você não viu, você não faz a menor ideia do que aconteceu. O Vasco jogou como um time pequeno. Ele não é um time pequeno. A história do Vasco é grandiosa, gigantesca. O Vasco não pode se comportar num clássico contra quem quer que seja do jeito que ele se comportou contra o Fluminense. Não pode. Não pode. Estou vendo aqui os números, o Vasco teve apenas 21% de posse de bola. O Fluminense teve 79%. O Vasco chutou 8 vezes contra o gol do Fluminense. O Fluminense chutou 23 vezes contra o gol do Vasco. Só um chute do Vasco acertou o alvo, que foi o gol do Pedro Raul, com menos de 1 minuto de jogo. 9 chutes do Fluminense atingiram o alvo. Eu sei que o torcedor do Vasco está feliz a vida, né? Empatou o jogo e tal, o mando era do Fluminense, o jogo foi no Maracanã, só 10% da torcida na arquibancada era do Vasco. Aliás, uma grande burrice da diretoria do Fluminense, porque tinha um espaço vazio enorme perto da torcida do Vasco e ali podia ter torcedor. Olha o dinheiro que o Fluminense não perdeu. Bom, voltando ao jogo. Então o torcedor fica feliz. Claro, para estar com um time que é a sensação do campeonato, jogando fora de casa, só com 10% da torcida, etc e tal. Mas o Vasco não pode jogar o que jogou, gente. É muito pouco. É muito pouco. É humilhante. Foi humilhante. Empatou? Legal. Claro que na história vai constar lá no futuro 1-1. E pouca gente vai se lembrar disso. Entendeu? Pouca gente vai se lembrar disso. Mas quem viu o jogo hoje deve ter ficado com o coração apertado. O Vasco não pode jogar desse jeito, gente. Esse tipo de resultado tem que ser comemorado pelo Volta Redonda, pelo Madureira, pelo Nova Iguaçu, pelo Bangu, não pelo Vasco. O Vasco não pode jogar desse jeito. O técnico do Vasco da Gama, o Maurício Barbieri, tem que ser cobrado por essa pequenez de futebol que o Vasco mostrou nessa partida contra o Fluminense. Inacreditável. 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 Por melhor que seja esse Fluminense, que ele já tem um estilo, já está jogando desde o ano passado, etc e tal, o Barbieri assumiu agora, não justifica. Não justifica ter 21% de posse de bola contra 79% do Fluminense. 23 chutes do Fluminense contra apenas 8 do Vasco. O Vasco parecia um time pequeno, repito, o jogo inteiro, especialmente no final da partida. Não pode, gente. O Vasco é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Então essa SAF que está administrando o Vasco, a 777, tem que estar muito atenta a isso. Muito atenta a isso. Não sei se eles conhecem a história, a tradição do Vasco. Eu conheço, você também conhece. O Vasco não pode fazer isso, gente. O Vasco tem que ser reforçado. Claro que tem que ser um passo de cada vez, porque o mais importante foi voltar para a Série A. Há dívidas e grandiosas a serem pagas, etc e tal. Mas olha, foi humilhante. Foi humilhante. Repito, o torcedor pode estar comemorando agora o empate contra o Fluminense. Mas, sinceramente, se eu fosse torcedor do Vasco, eu comemoraria até a página 3, não mais do que isso. Porque quando você olha o jogo, você vê quão pequeno o Vasco foi diante do Fluminense. O resultado foi justo? Não foi. Quem merecia vencer era o Fluminense. Bola na trave, o Léo Jardim fazendo uma grande atuação, o goleiro do Vasco, até o Robson Bambu conseguiu jogar bem. Ele, juntamente com o Léo Pelé ali, formando a dupla de zaga. Mas é muito pouco, gente. Eu queria ver o Vasco lá na frente. O Vasco lá jogando, como jogava na época do Dinamite, do Romário, do Edmundo. Esse é o Vasco que a gente conhece. Esse é o Vasco que a gente aprendeu a admirar e a conhecer também. Um time que tem N títulos. Um time que tem uma torcida grandiosa. E que não merecia ver o que viu essa noite no Maracanã. Sinceramente, gente, se vocês não me entendem,
talvez no futuro vocês vão me entender. O Vasco não podia passar pelo que ele passou essa noite contra o Fluminense.